pessoal, questão de número 32 do capítulo 7 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Chegamos na nossa última questão de um trabalho realizado por uma força variável genérica. E essa é a questão de 3 estrelas, a única desse tópico. Então nós temos a figura que mostra uma corda presa a um carrinho que pode deslizar sobre um trilho horizontal sem atrito ao longo de um eixo X. A extremidade esquerda da corda é puxada através de uma polia de massa e atrito desprezíveis a uma altura h de 1,2 metros, em relação ao ponto onde está presa o carrinho, onde ela está presa ali no carrinho. Fazendo o carrinho deslizar de x1 igual a 3 metros até x2 igual a 1 metro, durante o deslocamento a tensão da corda se mantém constante e igual a 25 newtons. Qual é a variação da energia cinética do carrinho durante o deslocamento? Bom, como se trata de um tópico, de uma força variável genérica, eu meio que buguei aqui, porque ele diz que a força ela é constante. Então, eu meio que... já que o deslocamento ali... Então, significaria que eu deveria calcular através da componente x do vetor força, porque assim essa componente ia variando, né? Porque conforme o carrinho vai se deslizando, ó, se você olhar aqui, ó, vai deslizando ao longo do nosso eixo X, o ângulo vai se modificando, o que significaria que a componente x do vetor força também modificaria. Então faria aqui uma integral, né, que infelizmente dependeria do ângulo de inclinação dessa corda. E aí eu teria um outro problema aqui. Como é que eu vou calcular a variação desse ângulo? Então, ia ser passos muito complicados para chegar lá. Porém, tem um jeito simples. Eu não sei nem se tem como chegar na resolução por esse raciocínio que eu acabei de falar. Talvez um dia eu tente resolver por esse raciocínio para ver se eu chego numa resposta. Porém, a sacada e a malícia dessa questão é a seguinte. Você tem que olhar simplesmente para o comprimento da corda. Ou seja, a extensão dessa corda que vai da polia até o nosso carrinho. Você vê, ela vai diminuindo. E a nossa força, que é constante, ela sempre está na mesma direção que essa corda. Olhando aí para a figura, veja a inclinação da nossa força e a inclinação da nossa corda. Na primeira figura e na segunda figura. O que daria simplesmente o quê? Uma multiplicação de F e por D, né? F por deslocamento, seria o nosso trabalho. Mas aí está o problema. Como calcular o comprimento de extensão dessa corda, né? A distância da corda da polia até o carrinho, né? Para as duas situações, para aí a gente ter a variação da energia cinética. E aí a gente usa Pitágoras, e eu vou mostrar a vocês. Então nós temos o trabalho é igual à variação da energia cinética. Nesse caso aqui, por esse raciocínio, a gente simplesmente usaria aqui a variação da energia cinética é força vezes deslocamento. E aí a gente só precisaria calcular qual é o deslocamento de x1 até x2. E como eu disse, usando Pitágoras. Então veja só aqui, na primeira situação. Nós temos um triângulo retângulo formado pela posição dos pontos onde a corda toca na polia, onde a corda toca no carrinho, e a altura h que vai da ponta da onde a corda toca a polia até onde a corda toca o nosso carrinho. Nós temos essas posições bem determinadas, que representam os catetos desse triângulo retângulo. A altura h, que é 1,20 m, e nessa posição aqui, o nosso x1, que vale 3 metros. Então, nós temos os nossos dois catetos. E aplicando Pitágoras, né, para essa situação, nós teremos um vetor D1, que vai representar o comprimento da corda para essa situação. Aplicando Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, significa que a nossa hipotenusa é a raiz da soma desses catetos ao quadrado. Onde o cateto H é 1,20 m e o cateto X1 é 3 metros.
Então, resolvendo isso, nós temos que o comprimento da corda nessa situação, ou nessa posição, é 3,23 metros. Agora, para a segunda situação, onde ela está na posição x2, né, que é o deslocamento dela. Nós temos esse triângulo aqui, onde nós temos agora um dos catetos, ainda continua sendo a altura h, e o outro cateto é a distância x2, que vale 1 metro. Então, podemos calcular a nova hipotenusa agora, que é esse comprimento da corda que vai da polia até o nosso carrinho, aplicando Pitágoras também, da mesma forma que a gente aplicou na situação anterior. Então, fazendo o mesmo procedimento, nós vamos chegar num valor de 1,56 metros. Então, veja que a polia, a corda sendo puxada através da polia, faz o carrinho deslocar de x1 a x2, porém, o comprimento da corda diminui, né, de D1 para D2. Fazendo essa diferença, nós temos que o deslocamento da corda e a força que está sendo aplicada na mesma direção que essa corda, né, vai ser de 3,23 metros. Então, nós temos o nosso deslocamento aqui, que é no mesmo sentido da força. Então, fica dx, né, já que o cosseno de 0 a 180 é 1. Então, não precisamos nos preocupar com isso. Então, esse deslocamento vai ser de 1,67 metros. Por que eu coloquei 3,23 aqui? Perdão, foi um erro aqui, minha gente. Bosta, hein? Eu ia continuar aqui, mas eu desisti. Eu acho que foi isso. Então, você tem aí a posição D1, 3,23 metros, menos a posição D2, 1,56 metros. E aí, o nosso deslocamento, 1,67 metros. Então, nós temos o nosso deslocamento, nós temos a força, que ela é constante, o produto entre elas é o nosso trabalho, que pelo teorema do trabalho e energia cinética é o nosso dK, ΔK. Então, está aí, 25 vezes 1,67. O nosso trabalho é constante e o deslocamento realizado pela corda, o que nos dá uma variação de energia cinética de 41,75 joules. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido essa questão e na resolução, né, de como é que tem a sacada para fazer ela da forma mais fácil possível. Talvez eu tente pelo raciocínio inicial que eu falei a vocês. Eu tentei, mas depois eu vi que ia ficar muito complicado, eu desisti. E aí eu vi essa sacada aqui para resolver essa questão. Se você é novo aqui e gostou do conteúdo e ele te ajuda de alguma forma, se inscreva também, curta e compartilhe, né, para nos ajudar a crescer e a poder trazer mais e mais conteúdos como esse. Até a próxima questão.